A gente vive num mundo que bombardeia a gente com informação, com opinião, com notícia o tempo todo, né? Mas, no meio desse barulho todo, como é que se acha um chão firme? Como saber no que dá para acreditar de verdade? Bom, a nossa análise de hoje é sobre isso. Como construir uma espécie de bússola mental para navegar nesse verdadeiro labirinto. Para começar, vamos entender a natureza dessa prisão em que a gente se meteu. Estamos conectados o tempo todo, consumindo um rio de dados sem fim que deixa a gente exausto e, o que é mais doido, menos informado sobre o que realmente importa. Essa sacada de que o ciclo de notícias vicia, nossa, isso é fundamental. A citação mostra com perfeição como a informação do dia a dia é descartável. Ela cria na gente uma necessidade de estar sempre se atualizando, mas o conhecimento que a gente ganha é tão passageiro quanto o jornal de ontem. E qual o resultado disso? A gente acaba preso no que uma das nossas fontes chama de gueto no nosso próprio tempo. Nossos assuntos ficam limitados às polêmicas da semana, aos tópicos do momento. A gente meio que perde a capacidade de conversar sobre qualquer outra coisa. Pois é, ser só um homem do seu tempo é uma baita armadilha. Isso limita a nossa visão e impede que a gente acesse a sabedoria gigantesca que a humanidade acumulou. A gente fica simplesmente incapaz de dialogar com os grandes dramas, com as grandes questões que atravessam séculos. Então, peraí. Se a prisão é esse fluxo de informação passageira que vem de fora, a fuga não pode ser para fora, para mais informação, né? A fuga tem que ser para dentro. A parada é mudar a qualidade da nossa atenção e do nosso jeito de se envolver com o que a gente lê. Tá, mas a grande questão é, como é que se faz essa transição na prática? Como sair desse consumo superficial e começar uma jornada mais profunda de realmente internalizar o conhecimento? A resposta está em como a gente se relaciona com os textos. Olha, essa diferença é brutal. De um lado tem a leitura de consumo, que é quando a gente só decodifica a informação para usar na hora. O texto nunca se torna nosso de verdade. Do outro lado tem a leitura de interiorização. Aí sim, o texto vira parte de quem a gente é. Vira uma ferramenta para se conhecer melhor. E o caminho para sair desse gueto do presente é começar a conversar com a eternidade. As fontes que a gente analisou sugerem que mergulhar em obras que atravessam o tempo, como as de Homero, a Bíblia ou Shakespeare, permite que a gente acesse as conversas mais fundamentais da experiência humana. O ponto crucial é este. O objetivo é deixar de ser só um morador do nosso tempo e se tornar um cidadão do mundo, um homem universal. Alguém capaz de trocar uma ideia com as mentes mais brilhantes de todas as épocas. Mas, antes de sair por aí avaliando o que é verdade no mundo, tem um passo anterior. Um passo crucial. A gente precisa primeiro aprender a reconhecer a verdade dentro de nós mesmos. A jornada para o conhecimento de verdade começa com um ato de honestidade radical. Essa citação de Olavo de Carvalho que está na nossa fonte é a chave de tudo. A primeira testemunha da verdade tem que ser a nossa própria consciência. Nossas intenções secretas, nossos atos que ninguém viu, nossos sentimentos não confessados. É aí que mora a diferença intransponível entre o que é verdadeiro e o que é falso. A ferramenta para isso é o que a fonte chama de confissão filosófica. E olha, não é nada religioso, tá? É um exercício de autoexame, de sinceridade total. Ao reconhecer essas verdades que só a gente conhece, a gente cria um padrão interno, um modelo, para identificar o que é certeza em outras áreas. E as consequências de pular essa etapa são gigantescas. A mentira que a gente conta para si mesmo não é uma coisinha isolada. Ela contamina toda a nossa capacidade de ver o mundo com clareza. Ela vai trocando a realidade por um sistema de erros. Sinceridade, no fim das contas, é o alicerce da inteligência. Beleza. Com essa base de sinceridade bem firme, agora sim a gente pode construir a nossa bússola. É sobre aprender a organizar o que a gente sabe, a diferenciar os vários graus de certeza que a gente dá para as nossas crenças. Essa outra citação aqui é um soco no estômago, mas é necessária. Se a gente acha que sabe algo, mas não sabe dizer se aquilo é uma certeza, uma probabilidade ou só um chute, então, na real, a gente não sabe nada. Misturar tudo isso é o caminho mais curto para a confusão total. A solução, então, está aqui. Essa escala de 4 níveis. Pensa nela como uma ferramenta para organizar nosso universo mental, para separar o que é ouro do que é só areia. Vamos dar uma olhada em cada um desses níveis. No topo da escala nível 1 está a certeza. Isso aqui é aquele conhecimento que vem da experiência direta, imediata, que não tem como negar. É o famoso penso, logo existo. Não é uma teoria, é um fato.
que a consciência percebe na hora. Ninguém pode negar isso por nós. Descendo um degrau, a gente chega na opinião provável. Aqui já não é mais aquela certeza absoluta, mas a gente tem evidências muito fortes. É tipo o trabalho de um cientista ou de um detetive. A probabilidade pode ser calculada, pode ser determinada com rigor. O terceiro nível é o da verossimilhança. A palavra-chave aqui é parece verdade. Soa plausível, a história se encaixa, mas falta aquela probabilidade rigorosa para sustentar. Muitas análises de política ou interpretações de história vivem nesse território aqui. E por último, lá na base de tudo, a gente tem a conjectura. Isso aqui é puro chute, é uma hipótese inicial, uma possibilidade. O grande perigo é a gente confundir isso com algo mais sólido. Reconhecer uma conjectura pelo que ela é impede a gente de construir castelos na areia. E quando a gente começa a usar essa bússola mental no dia a dia, de forma consistente, o resultado não é só organizar as ideias, é muito mais do que isso. É construir um mundo interior coerente e, como consequência, ter uma percepção muito mais clara da realidade lá fora. O processo é libertador. De verdade. Porque quando a gente para de tratar uma simples conjectura como se fosse uma certeza, a gente limpa uma quantidade enorme de lixo mental. E o que sobra? Poucas, mas inabaláveis certezas. E são elas que vão ser o alicerce de uma visão de mundo sólida. Isso leva a gente para uma conclusão muito, muito profunda. Uma pedra, como diz a fonte, é real para os outros. Já nós, quando praticamos esse autoconhecimento e essa organização da consciência, a gente se torna duplamente real. Real para os outros e, o mais importante, real para nós mesmos. E essa análise toda termina com esta pergunta, que agora volta para todo mundo que está acompanhando. Depois de fazer essa limpeza toda, de tirar o que é só conjectura e opinião, o que é que sobra? Quais são aquelas poucas e preciosas certezas que formam o verdadeiro alicerce sobre o qual a nossa realidade é construída?